Rádio Prêmio Esportes. Rádio Premium Esportes, automobilismo na veia, esporte no coração. São 4 curvas que parecem ser iguais, mas elas são diferentes. A curva 1 ela é mais intimidadora. A segunda você ainda está meio que tentando respirar, porque você acabou de passar pela primeira. E aí quando você aproximar a 3 é onde você relaxa um pouquinho mais, porque ela tem um bank maior. E assim que você termina a 4, você já se prepara para segurar a respiração de novo, que está chegando na 1. Boa noite para você, amigo web ouvinte ligado em rdpremiumesportes.com. A Premium Esportes aquece os motores para as 500 milhas de Indianápolis. Amanhã, 1 da tarde, a largada para 200 voltas no Indianapolis Motor Speedway, nos Estados Unidos. Uma prova que mexe com o mundo inteiro, uma prova que mexe com todos os pilotos, todas as equipes. É a prova mais tradicional do automobilismo mundial. Junto com o GP de Mônaco de Fórmula 1, forma o fim de semana mais glorioso do automobilismo mundial. As 500 milhas de Indianápolis chega para a sua 98ª edição. Uma corrida pra lá de emocionante que podemos ter amanhã. O pole position da prova é Ed Carpenter, mas podem pintar outros candidatos à vitória. E é isso que vamos discutir no Prêmio 500 milhas. E eu trago para a mesa, trago para rodar a Premium Esportes os comentaristas convidados da Premium. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Prêmio 500 milhas, Matheus Furlan. Uma ótima noite para você, meu caro Matheus, uma ótima noite a todos. Expectativa de uma grande prova nesse domingo, expectativa de muita batalha e, quem sabe, aí uma vitória brasileira. A chance é muito grande. Hélio Castro Neves largando em 4º, Tony Kanaan largando em 16º. Vamos discutir já já a posição dos brasileiros. E também chamam para a mesa o James Azevedo, dono da página Kart History no Facebook. Muitas memórias da nossa saudosa kart. E ele está aqui para falar um pouco sobre as 500 milhas com a gente. Muito boa noite, James. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. A gente espera, né, que amanhã, mais uma vez, a história aconteça em Indianápolis. Todo ano temos alguma edição importante e, quem sabe, os brasileiros consigam mais uma vitória depois do Tony ter conquistado ano passado. Muito obrigado, James Azevedo, pela sua participação. Vamos debater tudo durante o programa. Também vamos ter a participação do Washington Demóstenes, mas ele chega daqui a pouquinho, chega às 7 horas, está um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Você participa da nossa transmissão pelo Facebook, pelo facebook.com/Premium Esportes, e também participa pelo Twitter, twitter.com/Premium Esportes. Também participa nas minhas redes sociais, twitter.com/Matheus Narrador, e também pelo Facebook você acha por Matheus Pinheiro. Matheus Furlan, passa aí suas redes sociais pra galera. Tá certo, meu caro Matheus. O negócio é o seguinte, quer entrar em contato com a gente através do templodosesportes.wordpress.com, lá onde a gente fala de tudo de esportes, automobilismo, futebol, também fala sobre basquete, NBA. Também tem através do facebook.com/Templo dos Esportes. Entra lá, curte a nossa página. Garanto que você não vai se arrepender. Tem muito material de boa qualidade, tudo sobre o esporte que acontece no Brasil e no mundo. James, suas redes sociais. Bom, a minha página é a Fórmula Mundial Brasil, que conta um pouco da história, né, da kart, do período de 79 até os anos 90, até o início dos anos 2000. E volta e meia a gente está colocando alguma foto, algum vídeo que possa resgatar a memória desse período
glorioso do automobilismo americano. Ah, eu sou muito fã dessa página, já compartilhei várias fotos, já tenho várias fotos guardadas dos pilotos brasileiros, realmente é uma página que traz muitas memórias para nós brasileiros sobre a saudosa kart. Mas o tema é 500 milhas de Indianápolis, a maior prova do automobilismo mundial, que acontece amanhã a 1h da tarde, a largada para 200 voltas. Uma prova que tem tudo para ser um marco no automobilismo norte-americano de novo, com chances reais para vários pilotos. Vamos debatendo pouco a pouco os nossos temas e vamos começar simplesmente, meus amigos da Premium Esportes. Nós vamos começar falando aqui das 500 milhas de Indianápolis sobre o seguinte tema: a equipe Penske. A equipe Penske, que é considerada a equipe favorita à vitória em Indianápolis, com seus pilotos o Hélio Castro Neves, o Juan Pablo Montoya e o Will Power. Os três, James, Matheus, são pilotos vencedores. Embora o Power não tenha título, não tenha 500 milhas, desde 2010 pra cá ele foi quem mais venceu na Fórmula Indy com 18 vitórias. O Montoya vem com experiência de ter rodado praticamente em todo o automobilismo mundial. Tem um título na kart e uma 500 milhas. E o Hélio, o peso de 15 anos de equipe Penske, mais 3 500 milhas nas costas. Então a gente pode dizer, a equipe Penske é a favorita a vencer. A equipe Penske é extremamente favorita, meu caro Matheus. Mas é como você falou, né? O Will Power, ele vem sendo aquela sina, ele vence, mas na hora de conquistar o título, ele tem deixado escapar, e da mesma forma aconteceu com o Castro Neves na temporada passada. Ficou durante boa parte da temporada na liderança e não ficou com o título. Mas muitas vezes o piloto da Fórmula Indy não é lembrado pelo título da temporada, e sim por conquistar as 500 milhas. E isso o Hélio Castro Neves fez muito bem, conquistou 3 logo de cara. É uma equipe muito forte. O Roger Penske é um grande estrategista, todos sabem disso, todos sabem dessa potência desse motor Chevrolet que equipa o time da Penske aí. E o Montoya é um caso à parte, desde Fórmula 1, a kart, a Indy, até mesmo a NASCAR. Ele sempre se mostrou um piloto muito veloz, não começou muito bem a temporada, voltou a se adaptar, mas acredito que ele vai fazer e muito bonito na etapa de amanhã das 500 milhas de Indianápolis. O Juan Pablo Montoya, que larga na 10ª colocação, pode não ser grande coisa, mas duas coisas chamam a atenção na 10ª posição do Montoya. Primeiro, em pista oval, posição não significa muito. A gente pode pegar o exemplo do Tony Kanaan ano passado, que largou na 12ª colocação e ganhou as 500 milhas. E, James, pegado isso, também tem um segundo fator. O Montoya, embora largando em 10º, a gente tem o Fast 9, que são os 9 mais rápidos que vão decidir a pole. O Montoya foi o mais rápido do restante do grid. E segundo ele, o carro está melhorando a cada treino. Então a gente tem que ficar de olho no colombiano. Com certeza, eu acho que ele chega muito motivado nessa volta em Indianápolis. Ele tem um carro capaz de andar ali, né, no meio do pelotão e de repente pro final da prova chegar junto e disputar a vitória. E assim, na equipe Penske, sempre em questão de estratégia, ele tem muitas chances de reverter, de repente, se uma bandeira amarela jogar para trás, se acontecer alguma coisa durante a prova, eu acho que ele pode até reverter caso tenha algum tipo de problema. Enfim, ele é o vencedor da edição de 2000, né? Então acho que isso já é um peso a mais, já traz uma motivação a mais para ele, por mais que tenha sido há muito tempo, a categoria mudou, mas o nome do Montoya sempre figura entre os favoritos. Nunca podemos descartar o colombiano. Quer completar, James? Sim, porque inclusive uma comparação que eu queria fazer é que ele começou a temporada com grande expectativa, mas os resultados ainda não vieram. Só que em todas as corridas, acredito que a gente pôde ver o Montoya igualmente combativo como nos velhos tempos. Só que em muitas situações, até lá embaixo, acabou andando mais que o carro, por fatores mesmo de corrida durante a prova, ele acabou terminando mais atrás. Felizmente em Long Beach ele conseguiu um excelente resultado, ele foi 4º, se não me falha a memória. Foi 4º colocado em Long Beach. E já surgem as primeiras perguntas aqui no nosso Facebook. Eu postei o link da rádio para quem quisesse escutar a transmissão lá no grupo do IndyCar Brasil no Facebook e já mandaram nossas primeiras perguntas. Aqui o Gabriel Almeida perguntando: Kanaan e Castro Neves têm chances reais de vencer as 500 milhas? Começa por você, Matheus. Os dois pilotos têm chances reais, sim, e como tem. O Hélio Castro Neves parte da quarta colocação, é um piloto
que já venceu as 500 milhas 3 vezes, sabe o caminho das pedras, tem um carro muito bom nas mãos, um carro muito veloz, não conseguiu a pole position por um detalhezinho ali, mas o Castroneves é favorito. Da mesma forma que o Tony Kanaan, apesar de estar largando um pouco mais atrás, mostrou no Cardboard Day que ele pode ter um carro um pouco mais veloz, pode avançar um pouco mais à frente, ele pode sim surpreender sim com a Ganassi. James? Sim, o Tony, por ser o último vencedor, já chega também com peso a mais, e a Ganassi sempre surpreende. Muitas vezes eles largam no meio do pelotão, mas 500 milhas é 500 milhas, né? Tudo pode acontecer, e até quem está lá atrás pode surpreender ao longo da prova. De repente, se a gente tiver muitas bandeiras amarelas, isso pode embolar tudo também. E o Tony sempre é muito combativo. Por várias vezes ele bateu na trave, como todos nós que acompanhamos o automobilismo nós sabemos. Ele passou, por exemplo, até na corrida que o Bud Rice ganhou, ele chegou atrás, bem próximo ali de ganhar, lá em 2004, e andou batendo na porta ali, na porta da vitória por muito tempo, e ano passado finalmente conseguiu. E eu acredito que, junto lá do Montoya, que a gente colocou como um dos favoritos, né, e evidentemente do Elinho, o Tony pode chegar e conquistar uma segunda vitória em sequência e igualar aí, né, grandes nomes como o Unser, como o próprio Eli, conseguiram vitórias consecutivas nas 500 milhas. O próprio Tony destacou hoje que para a qualificação, para a tomada de tempo, o carro realmente não era muito bom, mas o Carb Day foi realmente em ritmo de corrida e as Ganassias mostraram a que veio. Mas não é só em Indianápolis, Matheus, James, a Chip Ganassi está mostrando alguns problemas, os mesmos que tiveram ano passado. Mas isso é um fator corrida, para mim, eu não sei o que dizer, mas pode ser um fator corrida ou é um problema de adaptação ao novo equipamento, porque eles tiveram que mudar de motor esse ano. Olha, Matheus, o problema da Ganassi é um problema que você falou, não é de piloto, não, é um fator de adaptação ao novo motor, ao novo estilo de carro, porque o motor Honda é totalmente diferente do motor Chevrolet que eles vinham trabalhando. Acredito sim que a Ganassi, conforme ela for passando, que ela for aprendendo com o carro, ela vai conseguir sim ficar um pouco mais à frente. Como você mesmo falou, o Tony falou que na classificação o carro não estava tão bom e já depois nos treinos seguintes ele já estava andando nas primeiras colocações. Acredito que a Ganassi pode surpreender muito nos próximos ovais. E já tem gente participando aqui no Facebook. Com certeza, e equipe grande, né? Por mais problema que ela tenha, quando a equipe é bem estruturada, tem profissionais realmente bons e competentes ali na corrida, eles podem, ao longo do campeonato, revertendo isso, e foi o que aconteceu no passado, quando eles estavam com a Honda, né? Quem poderia imaginar no início do campeonato que o Dixon ganharia o título, mas eles conseguiram reverter e durante o ano foram chegando. Então, por mais que ainda faltam muitas provas para o restante do campeonato, para desenvolver o carro, para testar e acertar, eu acho que para as 500 milhas o Tony pode surpreender também. E já tem gente participando no Facebook de novo. Opa, o chefia geral, Rodney Brocanelli, fazendo pergunta. Para o futuro, quais serão os próximos brasileiros a terem chances reais de vitórias em Indianápolis? Razia está entre eles? Para mim, sim. Olha, o Razia vem se mostrando muito bem. Vem se adaptando ao carro. Mas ainda é o início de temporada, foram só 7 etapas, 7 corridas. A gente tem que esperar mais um pouquinho, mas ele pode ser um bom piloto no futuro do automobilismo brasileiro na Fórmula Indy, sim. Com certeza. Parece que finalmente o Razia achou o caminho dele. E o que a gente lamenta é que talvez ele já poderia estar direto na Indy, né? Mas se essa foi a opção de escolha de carreira dele, de subir aos poucos e aprendendo, então... e vem sendo uma boa escolha, então a gente realmente aguarda com boas esperanças que quando ele chegar na Indy, ele possa andar lá na frente junto com os outros brasileiros. Mais gente participando no Facebook, valeu galera pela participação, começando pelo Luiz Eduardo Batista. Juan Pablo Montoya pode fazer uma prova boa, assim como fez AJ Allmendinger no ano passado? Para mim vai fazer até melhor. Embora o Allmendinger tenha conseguido uma boa colocação, o Montoya vem com um carro muito melhor. O Allmendinger tinha aquela coisa também de não estar sempre nas primeiras colocações. Aí o Montoya vem trabalhando muito desde as corridas anteriores para desenvolvimento desse carro. Acredito sim, e coloco, como a gente já falou, o Montoya como um dos favoritos à vitória dessas 500 milhas da temporada de 2014.
Concordo. Em relação ao Mendinger, ele era muito inconstante. Por mais que o Montoya seja também agressivo, o Montoya é muito mais experiente e um piloto mais vencedor, mais acostumado a outros tipos de carro. Então, com todo o conhecimento que ele tem, com toda a experiência e a agressividade dele, realmente ele pode conseguir desbancar aí os outros pilotos da Penske e ganhar talvez mais uma 500 milhas. Falamos bastante do Montoya, falamos bastante do Power, agora chegou da vez a gente falar do Hélio. Larga na 4ª colocação com um carro excelente, não marcou a pole porque acabou cometendo um erro na sua última volta, coisas de corrida, mas mesmo assim ele está numa posição ótima, abre a segunda fila e se ganhar ele simplesmente vai igualar AJ Foyt, Al Senior e também vai igualar o... me fugiu o nome agora... Rick Mears, muito obrigado. O carro, aliás, que o Hélio está correndo é uma homenagem ao Rick Mears. Então, na minha opinião, o Hélio é um dos favoritos a vencer a prova, se não o mais favorito de todos. O Hélio é extremamente favorito pelo conjunto que tem, um grande carro, o carro da Penske, pela história que ele já criou nas 500 milhas de Indianápolis, mas, digamos assim, as 500 milhas não se vence na primeira volta. E ele vai saindo dessa 4ª colocação, ele pode muito bem já embarcar pelo lado de dentro da curva e quem sabe já até assumir a primeira colocação. Não vai ser fácil, porque ele tem bons carros à frente dele, o carro do Ed Carpenter já mostrou que é extremamente veloz, a gente viu isso no Pole Day, afinal já é a segunda pole position que ele marca de forma consecutiva em Indianápolis, mas o Hélio Castro Neves ele vai ter um grande trabalho na corrida, mas ele pode muito bem sair vitorioso amanhã de Indianápolis, com o 4º título e colocando mais uma vez seu nome na história da categoria. Sim, o Elinho sempre é um dos favoritos desde que ele chegou e venceu logo de cara em 2001. E mesmo no ano que ele não tinha um carro tão bom, ele conseguiu vencer, que foi 2002, né? Sem contar a terceira vitória dele em 2009, onde ele passou por todo aquele processo da justiça, do fisco americano, e como uma superação mesmo, como... desbravando toda aquela situação, ele conseguiu superar e conquistar a terceira vitória dele. Então, o Hélio, ainda mais com esse patrocínio novo aí da Pennzoil, uma nova injeção de dinheiro na equipe e chamando ainda mais a atenção, né, da mídia para as 500 milhas, eu acho que até isso mesmo pode motivar o time, a equipe, a conquistar uma vitória e homenagear, né, todo o passado desse patrocinador, tudo que eles realmente vieram mostrar em relação ao que estão lá em Indianápolis. E realmente, a Pennzoil, além de ter uma carga muito grande de dinheiro, tem uma história grande na categoria. Patrocinou o Rick Mears na sua áurea época e também patrocinou o Sam Hornish quando a Panther estava na sua melhor fase na IRL, que foi lá pelos anos de 2001, 2002. Mais participações pelo Facebook da Premium Esportes. De novo, o Gabriel Almeida. Obrigado pela participação, Gabriel. Qual piloto pouco badalado pode surpreender? Para mim, quem pode surpreender tá entre os favoritos, mas não é tão favorito assim, é o Carlos Munhoz. Larga na 7ª colocação, foi segundo colocado nas 500 milhas do ano passado e tem, como eu falei no warm-up das 500 milhas, para você que escutou, ele tem um pé direito invejável. Tem sim, eu concordo com você, com o Carlos Munhoz, mas ainda eu ficaria muito mais de olho no Simon Pagenaud e no Joseph Newgarden. São dois pilotos também que, quando tem bons equipamentos na mão, apesar do Pagenaud não largar no grupo tão da frente, são dois pilotos também que podem se mostrar muito interessantes e muito constantes ao longo das corridas. Eu ficaria de olho no Newgarden e no Pagenaud para a disputa das 500 milhas. Bom, olhando pelas zebras ou pelos rookies, né, eu vou ir com um azarão mesmo, com o Jack Hawksworth. Quem sabe ele pode surpreender, já que ele anda tão constante, por mais que venha batendo, venha não conseguindo terminar em posições tão boas no final, ele sempre tá andando ali na frente, sempre tá andando muito rápido, e no GP no misto ali em Indianápolis ele fez várias voltas bem constantes, disparou em relação ao pelotão, por mais que o carro dele o favorecesse naquele momento. Então eu acho que o Jack Hawksworth talvez possa surpreender aí dos novatos. Jack Tequila, ele que é uma revelação muito grande da IndyCar esse ano, quase ganhou o GP misto de Indianápolis e nas outras provas acabou mostrando um carro muito confiável. Então olho no Jack Tequila, Jack Hawksworth. Vamos lá, gente, falar de
de mais 500 milhas de Indianápolis. Lembrando para você, amigo web ouvinte, que ao final do Premium 500 milhas, nós teremos uma homenagem a Luciano do Vale. No áudio extraído da TV Bandeirantes nós vamos reproduzir o que ele falou sobre o que é correr em Indianápolis, e logo após isso vamos reproduzir o compacto das 500 milhas de 89 com a sua narração do saudoso Luciano do Vale. Agora vamos lá com mais tópicos aqui que vamos discutir sobre as 500 milhas de Indianápolis. Chegou a hora de falar dos campeões presentes no grid de largada. Nas minhas contas são 6 campeões que estão presentes no grid das 500 milhas: o Hélio, o Villeneuve, o Bud Lazier, vamos lá, o Tony Kanaan, e tem mais 2, gente, me ajudem, por favor. Montoya e Dixon. Montoya e Dixon, exatamente. Vamos pegar exatamente as chances dos 6. Vamos começar pelo Hélio Castro Neves. A gente já falou um pouco sobre ele aqui, mas a gente pode abordar um pouco mais. O Hélio, a gente já falou que vem com um bom carro, vem com uma equipe muito boa atrás, mas eu acho que outros fatores que podem ajudar o Hélio Castro Neves são três. Primeiro, sua experiência, conta muito. Segundo, o jogo de boxe da equipe Penske, que é invejável dentro da Fórmula Indy. E terceiro, a inteligência do próprio Hélio Castro Neves, que em questão de economizar combustível, para mim ele é um gênio. Olha, você falou tudo aí. A experiência dele pode contar muito, não é à toa que ele já venceu a corrida, essa disputa 3 vezes, 2001, 2002 e 2009. Ele sim é um grande favorito. E aí vai depender também de como estará o dia do Sr. Roger Penske também para manipular a estratégia dos carros dele ali durante a corrida. Se ele tiver num dia inspirado, pode ter certeza que o Hélio Castro Neves, já que já está largando na 4ª colocação, pode chegar com muita facilidade à primeira. Pois é, essa questão do combustível do Elinho, ele inclusive, se na prova de 2002, que foi a segunda que ele venceu, se a prova continuasse em bandeira verde, muito provavelmente ele não conseguiria. Mas como houve lá o acidente do Laurent Hidon e do Bud Lazier, ele estava na frente lá segurando, economizando e segurando o Paul Tracy também, que estava atrás dele, né, em segundo. Ele conseguiu, com muita sorte, também muita competência, ele conseguiu a vitória naquela ocasião. Então o Hélio sabe jogar todas as fichas, todas as nuances, né, que fazem parte da prova das 500 milhas. Ele logo aprendeu sobre isso e logo conseguiu se adaptar e fazer sucesso. Agora vamos falar sobre outro campeão que está no grid das 500 milhas. Vamos falar de Scott Dixon, o piloto da Ganassi que venceu em 2008. Mas naquela prova de 2008 me chama mais atenção a relargada do Vitor Meira do que a própria vitória do Scott Dixon, porque aquela largada do Vitor foi coisa de louco. O Vitor Meira se mostrou ali totalmente agressivo naquela largada, mas ali, infelizmente, quem ficou com a vitória foi o Scott Dixon. Imagina se o Vitor Meira leva aquela prova, ele sai campeão daquele ano. Nossa senhora, ia ser épico. Mas é como você falou, a gente lembra dos pontos bons, o Vitor Meira foi muito bem, mas o Scott Dixon aí vem com respaldo de ter um grande carro que é a Ganassi e de estar ganhando as 500 milhas também, atual campeão da categoria, né? Tem muita experiência, muito equipamento. Também tem o Chip Ganassi também, que é um grande estrategista. Olha, se o carro da Ganassi realmente está melhorando, como o Tony Kanaan falou, tem que dar uma olhadinha nesses carros que amanhã estarão de prata e não de vermelho, como é o habitual. Com certeza, o Dixon, muitas vezes ele vai chegando de mansinho, por mais que ele seja um piloto constante, rápido e experiente, ele vai chegando de mansinho, ninguém tá esperando nada dele, de repente ele já tá ali na frente e aí consegue a vitória, consegue um bom resultado. Então, além de um piloto que, quando precisa ser agressivo, usar a agressividade na pista, ele também sabe poupar o carro, ele sabe também ter a leitura da prova e conseguir estar ali no final, no momento certo. Falamos agora do Scott Dixon. Aproveitando que estamos falando do Scott Dixon, vamos falar do seu companheiro de equipe, o brasileiro Tony Kanaan, que larga na 16ª colocação e teve sua dívida paga com o automobilismo ano passado, vencendo as 500 milhas. Desde 2003 ele batia na trave, quando foi terceiro colocado na vitória do Gil de Ferran. Desde então, várias perseguições, principalmente 2007 e 2012, que ele teve muito próximo da vitória, mas acabou não dando. 2013 acabou sendo mais, vamos dizer assim, quanto mais demorado, mais gostosa é a conquista. E foi realmente... o Tony tirou praticamente 1 tonelada das costas dele com aquela vitória.
Foi sim, meu caro Matheus. Quando ele passou com a KV dele na linha de chegada ali, que ele conquistou aquela vitória, parece que o carro ficou uma tonelada mais leve. Só lembrando que a KV que ele foi campeão ano passado não estará no grid esse ano, acabou indo por parar na sala de um colecionador, né? Foi vendida essa semana, não revelaram valores, mas diz que foram uma quantidade de zeros bem consideráveis. Tony Kanaan mais uma vez é em favorito, tentando ainda se adaptar ao estilo da Ganassi de equipe, né? Ele vinha trabalhando com uma equipe menor, às vezes até mesmo ele tomava mais as decisões na equipe, só que esse ano ele tem uma grande estrutura, então ele ainda está se adaptando a esse meio, vamos colocar assim, mas é extremamente favorito à prova. É um piloto que, digamos assim, pode surpreender, apesar de largar na 16ª colocação, serão 200 voltas de disputa e pode surpreender e muito. Com certeza, concordo. Realmente isso pode acontecer. Enfim, a gente espera que de fato todos esses pilotos estejam ali na briga, fazendo uma 500 milhas muito emocionante.